Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Nós, um programa da Rádio Estadão 92.9 FM e da TV Estadão. Hoje o Entre Nós recebe um super campeão, campeão dos tatames, mas também um campeão da vida, que tem muita história para contar pra gente. E foi difícil ter ele aqui no programa, porque o tempo dele está apertado, já que ele está indo para o 5º ciclo olímpico dele. Bem-vindo, Thiago Camilo, ao programa. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Dudu. Pô, é um prazer te ter aqui, cara. E a vida deve estar apertada, né? Porque está chegando perto aí da sua... É a sua 4ª Olimpíada, né, Thiago? É o 5º ciclo olímpico e 4ª Olimpíada, né? É, o meu 5º ciclo olímpico, né, desde Sydney, e lutar minha 4ª Olimpíada, meu 4º Jogos Olímpicos. E a vida vai chegando próximo aos Jogos e aí você intensifica tudo, né? Intensifica o treinamento e tudo que você pode fazer para melhorar a sua performance você coloca no seu dia. Então, querendo ou não, as coisas, o foco é só Jogos Olímpicos. Agora, 5º ciclo olímpico, você foi para a Olimpíada, o quê? Com 10 anos de idade? Porque, pô, tem cara de garoto ainda. Você foi para a primeira Olimpíada com 16, né? 17? 18 anos, 18 Sydney, anos. isso. Na verdade, eu entrei na seleção com 16 anos, em 1998. E aí consegui a minha vaga para entrar na seleção em 99, equipe adulta. Em 2000, ganhei a seletiva do Sebastião Pereira, que era o atual medalhista olímpico da categoria, medalhista mundial da categoria, e foi uma honra fazer uma seletiva com ele. Então, eu fui muito precoce, né? Desde o meu tempo de juvenil e júnior, eu sempre fui muito precoce nas categorias. Então, eu mantive aí a regra aí, conquistando minha primeira medalha com 18 anos. E sempre se mantendo assim num nível de performance muito alto, né? Dado que durante esse tempo todo, a gente está falando de 20 anos quase aí de carreira, se você pegar antes do juvenil aí até hoje, quando você competia em alta performance, qual o truque para se manter tanto tempo tão competitivo assim, cara? Tem que voltar um pouco, né? Desde quando eu saí de Bastos, né? Que eu sou do interior de São Paulo, e quando eu tinha 14 anos, foi quando eu decidi que realmente era isso que eu queria, viver em função de um sonho olímpico e viver um esporte de alto rendimento. Então, desde então, eu comecei a me dedicar, comecei a treinar, e mais do que isso, acho que o amor pelo esporte, o prazer de estar todo dia no tatame, o prazer de colocar a bandeira no peito, eu acho que todos esses componentes tornaram a minha carreira tão longa, né? Então, acho que o mais importante é eu conseguir desfrutar todo dia do treino, né? Porque se você vê, a competição, a gente compete 8 vezes, 5 vezes, 10 vezes, às vezes no ano. E o treinamento é todo dia, 2 vezes por dia. Então, querendo ou não, o seu maior adversário é o treinamento. Então, se você consegue desfrutar do treino e encarar o treino com prazer, com alegria, você consegue tirar proveito de tudo. Como é que foi ter uma carreira meteórica assim no começo da tua vida e de repente as pessoas começaram, cara, o que mais a gente pode esperar do Thiago? Teve uma pressão grande em cima de você depois de ganhar tanta coisa num prazo tão curto de tempo? Acho que o mais importante foi meu pai sempre esteve por perto, né? Segurando e mostrando que a disciplina, a humildade sempre deveria fazer parte da vida do atleta, até porque o judô, você sabe, você acompanha, tudo pode acontecer numa luta, e a vida de atleta é assim, né? Quando você está muito tempo, você aprende que você tem altos e baixos, é normal, então você tem que aprender a conviver com a vitória e com a derrota também. Então, você tem que ter humildade para trilhar o caminho. E então, quando eu cheguei no Projeto Futuro, campeão do mundo júnior, né? Tinha ganho o juvenil júnior, o meu professor, que é o Floriano, que hoje é técnico do Minas, ele treinamos normalmente, né? E acabou o treino, ele fez um discurso parabenizando a conquista, outros atletas tinham ido, meu irmão foi para o Mundial também, ficou em 5º, na mesma edição. E aí, pô, todo mundo bateu palmas, todo feliz, orgulhoso, né? Aí ele chamou no canto assim, aí ele falou, ó, Thiago, esse daqui é meu kimono, você lava ele e daqui 3 dias eu quero ele limpo aqui. Então, acho que são ensinamentos... Do judô, né? Do judô. Aquele negócio de limpar o tatame. Claro, limpar o tatame, né? Então, são poucas atitudes que mostram muita coisa. O que o atleta tem fora do ambiente dele de competição
é talvez tão importante quanto o que ele tem dentro para ele conseguir vitórias, né? Ou seja, ele dormir bem, ele poder se alimentar bem. Porque às vezes a gente acha também que é só o seguinte, pega atletismo, constrói uma pista boa agora e os caras não têm mais desculpa para não ganhar. E é muito mais do que isso, né, Thiago? Não, assim, o atleta para dar certo são vários fatores, né? Você tem que ter o fator técnico, o fator psicológico, o fator emocional, o fator físico e a estrutura em si, né? Você tem que ter um bom local para comer, até um bom local para dormir, você tem que ter um equilíbrio parte monetária. Também. O atleta tem que ser inteligente, tem que ser esclarecido, porque ele está tomando decisão o tempo inteiro na luta, numa prova. E além disso, ele tem que ter todas essas características, né, essas qualidades, e depois ele fazer essa engrenagem funcionar também. Porque não adianta você ter tudo e não souber funcionar essa engrenagem. E falava-se muito, pode ser que eu esteja falando uma besteira, eu estou repetindo o que as pessoas falavam, que o judô brasileiro era muito mais para o judô europeu e você chegou com um judô muito japonês na história, que era um judô de arremesso, era um judô de golpes menos de cinturada e etc. Você trouxe mesmo essa filosofia do judô japonês? Você acha que tem a ver com a cidade de onde você veio, que tinha uma colonização japonesa muito relevante? E a outra coisa é o seguinte, o fato de você ter esse espírito do judô japonês é algo que te ajuda a ter essa humildade para a vida, o lance do asseio, no ambiente de treino, no lance do respeito para o mais velho, para o cara que está há mais tempo? Eu sou de Bassos, né? Então as pessoas conhecem um pouco de Bassos por causa da colônia japonesa, é muito grande lá. E foi até um dos fatores que levou meu pai a colocar o meu irmão primeiro, né, e depois eu no judô. Porque primeiro não tinha muitas opções na cidade. E o judô era sempre muito bem visto pela sociedade. Né? O professor imigrante japonês e era uma extensão da escola. Então o meu pai, ele levava a gente no judô e isso fazia parte da educação. O ser judoca, né? Não é o ser competidor de judô. Então o judô ele traz, né, em si a filosofia do judô é muito grande, então que acaba influenciando diretamente na formação de uma pessoa. Grande parte do que eu sou hoje, tecnicamente falando, eu devo ao meu primeiro professor, porque todo alicerce foi feito em Bastos. Obviamente, depois você pode melhorar, lapidar alguma coisa, mas tudo que eu aprendi em Bastos. Você já participou de 4 ciclos olímpicos. Desses 4 ciclos olímpicos, você foi para 3 Olimpíadas. Isso. Nas 3 Olimpíadas, você ficou em 2º, 3º e 5º. Isso aí. E em 2 categorias diferentes. 3. Você foi em 3 categorias diferentes? 3. Então, tem até uma história assim, se você medalhar agora nessa Olimpíada, você passa a ser o único judoca da história de qualquer país que medalhou em 3 categorias diferentes. Isso, né? No masculino. No feminino, acho que tem uma menina da Coreia do Norte. Que já medalhou em 3 categorias diferentes, né? Mas no masculino é o primeiro. Mas como é que a seleção brasileira de judô está indo? Ela está bem preparada? É um dos times mais fortes que o Brasil já teve? No feminino, sim. Com certeza. A melhor equipe que já teve. É a mesma equipe que lutou em Londres e é a mesma que vai lutar, disputar no Rio. A mesma equipe. O Brasil, sem dúvida alguma, é o esporte mais vencedor no Brasil, são 19 medalhas, né? Desde Los Angeles, em todas as edições dos Jogos, nós trouxemos medalhas. Agora, o atleta não pode receber essa cobrança, né? E aí que é o grande segredo, você saber lidar com isso. Porque o masculino tem categorias que é muito disputado. Você pega 10, 15 atletas que podem ser campeões olímpicos. E aí tudo pode acontecer. É óbvio que a pressão existe, né? Mas eu acho assim, Thiago, vai ter pressão nos jogos? Vai ter, mas a pressão é dos adversários, que eu estou em casa, estou lutando em casa, comida em casa, estou no meu país, vai ter torcida para mim. Então, o atleta que lutar contra mim vai sentir pressionado, não eu estou pressionado. Então você tem que inverter, fazer uma inversão de valores, né, para você absorver toda essa energia para poder chegar lá. Você acha que você está na melhor fase da tua carreira em termos de judoca? Hoje eu tenho uma leitura muito mais polida da luta. Eu consigo enxergar e traçar estratégias e tomada de decisões dentro da luta que eu certamente não tomava lá atrás. Me sinto bem fisicamente, me sinto tecnicamente bem também. Obviamente, a gente está sempre querendo melhorar, né, a questão técnica, e eu mais ainda porque o que define a minha luta, uma competição, uma conquista de medalha é a minha questão técnica. Então, eu tenho que estar sempre lapidando e sempre melhorando isso. O que acontece é que quando você vai passando de categoria, você vai ganhando peso e você vai se adaptando
as categorias, né? E hoje a 90 quilos é uma categoria muito forte, os atletas são muito fortes. Então, não adianta eu ser ágil e rápido se eu não tenho ágil e técnico, eu não tenho força, porque os atletas conseguem me parar na força. Então, eu tive que fazer um trabalho de força, ganho de massa e acabei ficando um pouco mais lento do que eu era antigamente. O grande trabalho para mim nesses 2 meses é exatamente esse, de melhorar polir a questão técnica e melhorar a dinâmica da luta. Eu queria tocar num ponto que eu acho muito legal, muita gente não conhece e é importante eles conhecerem. Você tem um projeto social, que é o Instituto Thiago Camilo, e que cuida hoje de mais de 400 crianças em Paraisópolis e em Parque Bristol, né? Da onde veio essa ideia de montar um instituto para ajudar as crianças? E o que você tem colhido de resultado aí com esse instituto? A ideia do instituto, né, ela nasceu do Brasil, do que eu vejo, do que eu vivenciei. Depois que eu conquistei a minha primeira medalha, mais ainda depois em Pequim, eu comecei a viajar bastante pela Confederação e pelo Comitê Olímpico para falar sobre judô, levar a modalidade, que as pessoas conhecessem, fizessem uma aula experimental. E ouvir o quanto é pobre o Brasil, o quanto as pessoas não têm acesso ao mínimo que é o esporte, né? Então, aí nasceu disso, né? De eu usar a minha imagem, meu nome, para levar o esporte nas comunidades carentes de São Paulo. Então, em 2012, comecei o primeiro polo no Paraisópolis, hoje atendemos cerca de 200 crianças lá. E há um ano atrás nós começamos o segundo polo no Parque Bristol, que é ali do lado do Zoo Safari. Então, na verdade, um grande prazer, eu vejo na verdade com uma responsabilidade, né? Porque o Brasil, né? Eu sou brasileiro, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, então, obviamente, meus pais me deram muita estrutura para eu poder treinar, poder me desenvolver. Eu também fiz parte de vários clubes no Brasil, então eu me considero uma pessoa privilegiada. E o conceito do judô, né? Uma das filosofias do judô é conviver e prosperar em sociedade. Então, não adianta nada você receber e não devolver. Então, o Instituto é isso, eu estou sendo um judoca, eu estou devolvendo para a sociedade o que eu recebi como uma pessoa privilegiada. E aí, eu acho que o maior ganho é você saber que as crianças elas vão fazer aula com brilho nos olhos, com felicidade no coração, aproveitando a oportunidade. Obviamente que tudo lá é meritocracia, eles recebem a partir do momento que eles provam ser merecedor daquilo. Você receber um kimono, receber uma faixa, receber um chinelo, tudo é meritocracia. Eu fico muito feliz assim, de saber que eu realmente estou transformando quase 400 crianças, mas não só isso, né? Tem pai e mãe que participa, que vê realmente que a criança está diferente, principalmente na escola. Nós temos um trabalho lá para você mudar de faixa, um dos processos, né, para você passar de faixa é você apresentar o boletim. E a gente vê que é horrível, né? A nota das crianças são horríveis. E esse ano a gente está querendo colocar um professor de reforço. Então é um prazer muito grande, mas na verdade é uma responsabilidade que eu assumi. E eu estou sendo um judoca, é isso que eu vejo. E é um projeto que depende muito de apoio das pessoas e das empresas, né, Thiago? Não é fácil manter um projeto que cuida de algumas centenas de crianças. Como é que alguma empresa pode ajudar o projeto? Ele está inserido dentro da lei do ICMS, se não me engano, né? Se alguém estiver assistindo aqui o programa e quiser ajudar aí o Instituto Thiago Camilo, qual é a maneira que essas pessoas têm de poder ajudar? Então, as pessoas, nós temos 2 projetos cadastrados, né? Um é na lei de ICMS estadual e outro de Imposto de Renda Federal. E aí a empresa pode doar aquilo que ela vai recolher como imposto e reverter para o projeto. Na verdade, o Estado, né, ao invés dele receber, ele repassa para o meu instituto fazer o que ele deveria fazer. Então, como o Estado não dá conta, então o Estado dá esse direito para a gente. Então, mas pode ser doação direto também, nós aceitamos tudo. Então, acho que o grande diferencial é a lei de renúncia, né? Muitas pessoas eles criticam as leis de incentivo, né? Porque eles realmente não entendem o que acontece. Bem, Thiago, como eu falei aqui, cara, eu acho que o Brasil ainda não se dá conta do atleta que é o Thiago Camilo,
como vários outros atletas que a gente tem, né? Várias vezes eu imagino que você deve ser mais reverenciado, mais assim, enaltecido em outros países que você vai visitar até do que aqui dentro do Brasil. Porque no mundo, ter judoca que ganhou campeonato juvenil, júnior, adulto, tricampeão pan-americano, bimedalhista olímpico e mais um monte de Grand Slam e Grand Prix aí, é uma coisa que a gente devia ter um orgulho enorme. Mas como eu sei dessas vitórias todas, eu quero que você saiba do prazer que eu estou tendo de te receber aqui. Eu tenho certeza de uma participação histórica sua nas Olimpíadas. Eu acho que você está no melhor momento da sua carreira. E hoje, diferente dos outros programas, eu não vou terminar falando muito obrigado ou nada do gênero. Eu vou terminar assim, ó. Obrigado, Thiago, por você ter vindo, viu, cara? Muito Sucesso aí nas Olimpíadas. Pô, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com você. Pô, você é meu amigo, meu irmão, cara. E muito feliz aí. Sucesso aí, cada vez mais para você.